Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que mais uma vez venha ao nosso encontro. Vamos abrir o nosso coração a Ele, para termos maior entendimento da palavra de Deus que hoje quer tocar o nosso coração. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em Na solenidade de todos os santos e santas de Deus, nós podemos encontrar uma proposta de Jesus na narrativa do Evangelho, mas vale a pena resgatar em poucas palavras o que nos diz na primeira leitura, que é extraída do Apocalipse de São João, bem como a segunda leitura do livro de São João, que nos fala ali de todos aqueles que se apropriaram da palavra de Deus, se dedicaram em vivê-la, em anunciá-la, foram perseguidos, foram mortos. Quando se fala da mancha do Cordeiro, resgata-se aqui os mártires, mas todos aqueles que se abriram ao chamado de Deus para viver a santidade. Então, por isso nós resgatamos todos os santos e santas de Deus nessa festa, nessa solenidade. Aqueles que lutaram muito, conversão a conversão, mudança de vida, transformação, para chegar ao reino dos céus. E nós que somos cristãos, católicos, nós também devemos traçar esse propósito para a nossa vida. Se nós estamos aqui, é porque nós desejamos ser santos. E a santidade deve ser iniciada e vivenciada aqui na terra todos os dias, com todos os sacrifícios que passamos, mas deve ser uma proposta para nós, não algo piegas, mas algo concreto para a nossa vida. Então Jesus, ele vem explicitar de uma forma muito coerente para os seus discípulos e para os seus seguidores uma proposta. E essa proposta nós enxergamos no Evangelho que nós acabamos de ouvir de São Mateus. Então Jesus, ele está num monte. Se ele está no monte, ele subiu o monte. Monte, na literatura bíblica, significa lugar privilegiado da manifestação de Deus para com Jesus e de Jesus para com os seus discípulos, seguidores,
multidão. Monte, lugar da revelação, da manifestação de Deus. E qual foi a postura de Jesus deste monte? Ele se senta para apresentar a eles uma proposta, uma mudança de vida. E na literatura nós encontramos o significado de quando Jesus fala sentado. Quando Jesus fala sentado, ele fala como educador, como pedagogo, que quer trazer aos seus discípulos, seguidores, uma disciplina para a sua própria vida. Então Mateus, o evangelho que hoje contemplamos, ele vai espiritualizar as bem-aventuranças, ao contrário de Lucas, que tem um outro objetivo, de focar sempre as bem-aventuranças na vida do pobre. Então hoje, para nós esse evangelho, ele deve ser um banho de teologia espiritual. E nós precisamos ser cada vez mais pessoas de espiritualidade. Nós precisamos ler muito, estudar muito, rezar muito, não fazer coisas e esperar coisas extraordinárias que venham a acontecer em nossas vidas para que a gente mude o nosso pensamento de sermos santos. Não, nós devemos fazer essa experiência e encontrar no cotidiano, nas coisas ordinárias, mais simples, condições para chegarmos ao reino dos céus. Então aqui se fala para todos nós como é importante ser feliz, porque bem-aventurança no Evangelho de Mateus significa sinônimo de felicidade, e nós precisamos viver essa felicidade em Deus. E aqui nos coloca a palavra uma proposta de sermos imitadores do próprio Jesus. Por isso que ele fala com coerência, com sabedoria, e chama todos os seus a mudarem de vida, a transformarem cada vez mais os seus corações e as suas ações externas. Por isso que ele fala aqui do pobre de coração, por isso que ele fala dos mansos, dos humildes, daqueles que defendem a paz, daqueles que se alimentam e bebem da justiça, daqueles que têm o coração puro. Tudo isso é um conjunto que nos convida a vivenciarmos no nosso dia a dia esse novo chamado que Jesus fez aos seus, está fazendo a mim, está fazendo a cada um de nós. Então nós devemos nos apropriar dessa palavra que Jesus hoje nos coloca. E apropriar-se dessa palavra é entender o último versículo do Evangelho: alegrai-vos, todos vós que foram perseguidos por causa da minha mensagem, da minha palavra, e eu vos garanto o reino dos céus. E quando Jesus diz isso, ele também menciona aqui na literatura bíblica todos os profetas, todos aqueles que anunciaram o reino dos céus. E aqui nós devemos nos comprometer com essa palavra e entender também que
A felicidade que hoje o mundo nos coloca é totalmente diferente da felicidade que Deus nos propõe. E Deus nos propõe algo que nos eleva, que nos faz ser cada vez melhores, cristãos, católicos, defensores da palavra do Senhor, contribuintes na ação misericordiosa que Ele nos oferece, que nós também deveremos oferecer aos outros. Aqui nós devemos também experimentar no dia a dia situações que fazem com que o amadurecimento da fé de cada um de nós cresça. Experimentar a graça de Deus através dos sofrimentos, através das provações. E se fizermos isso, não lamentando, não ridicularizando, não desprezando a palavra e nem mesmo os nossos irmãos, nós também poderemos chegar à salvação e nos tornarmos santos. E o tempo vai passando e eu mesmo vou entendendo cada vez mais que Deus me quer melhor, porque a proposta dele é uma proposta de salvação. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. E se nós desejamos encontrar nele e fazer com que ele seja o Senhor da nossa vida, da nossa história, nós vamos vivenciar a palavra, nós vamos compreendê-la e nós vamos tentar colocar em prática, porque todas as tentativas para Deus são válidas. Nós não temos esse pensamento, mas hoje nos convida o Senhor a começarmos a colocar em prática essa palavra. E o que nos chama mais a atenção nas bem-aventuranças é que os puros verão a Deus. Então nós pedimos hoje que o Senhor nos conceda essa graça de termos uma alma pura, um coração puro, distante de tudo aquilo que pode nos distrair e fazer com que a gente não siga o mapa, como o Papa Francisco fala. As bem-aventuranças nada mais são do que um mapa a ser seguido, um mapa para seguir Jesus. Que a gente tenha essa lucidez e que os pais promovam a santidade dentro de casa. Nós temos que levar muito a sério, gente, a proposta do Evangelho. Nós temos que dar testemunho em casa. Igreja doméstica significa família, casa, e é ali que se inicia, ali se forma caráter, ali se forma personalidade, ali se diz não, ali se diz sim, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, que a gente possa vivenciar também isso em todas as dimensões e áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja nos seus estudos, na sua escola, seja nas relações com os vizinhos, onde quer que você esteja, esse lado estreitado junto ao amor misericordioso de Jesus, nós precisamos sentir, viver e se dedicar cada vez mais à colocação
da prática do Evangelho nas nossas vidas. Se não houver isso, não há crescimento espiritual, nossa alma não se edifica, nós falhamos com Deus, continuando mergulhando cada vez mais no pecado, e a gente tem que ter força para destruir a tentação, porque o demônio vem para destruir, para acabar com as nossas propostas, com os nossos desejos que estão em Deus, com a nossa vontade de sermos cada vez mais íntimos de Deus. Por isso eu vos dizia que Mateus, ele espiritualizou as bem-aventuranças, e nós temos, contudo, ter o cuidado para alimentar o nosso espírito, e o espírito se alimenta com todas essas palavras que aqui vos apresentei. O nosso lugar é o céu. Eu não quero ir para o inferno, acredito que todos também não querem ir para o inferno, mas o trabalho começa aqui na terra. O reino dos céus, ele começa a ser construído por você aqui na terra. Então deem mais atenção à palavra de Deus, rezem mais, sejam perseverantes, sejam otimistas, sejam portadores também dessa esperança e de um otimismo maior para quem anda no desespero, para quem anda na perseguição, para aqueles que são hoje faltadas as justiças. E nós precisamos assumir isso. Essa deve ser a nossa postura. É sacrifício, mas para chegar ao céu é preciso renúncia, é preciso fazer sacrifícios, deixar coisas mundanas para viver coisas espirituais. Rezar em casa é muito bom. Aproveite dessa solenidade para poder ler um livro de um santo. Alguém já leu um livro de um santo? Acredito que muitos leram, mas faço esse propósito, porque a gente pode cada vez mais nos edificar na fé, através do testemunho dos santos. Leiam as confissões de Santo Agostinho, leiam os tratados de São Tomás de Aquino, sobre a consciência, sobre a razão, sobre a fé. Leiam, porque isso alimenta a nossa pobre alma e faz com que ela cresça. Mas isso deve ser propósito, deve fazer parte da nossa rotina. Leitura, para podermos ensinar, para podermos ser educadores, como o próprio Jesus se coloca aqui. Como vos falei, ele fala sentado, olha nos olhos, enxerga a todos e toca o coração de todos. Então não vamos esmorecer na nossa fé e nas nossas práticas e virtudes espirituais. Não vamos parar no tempo. Do jeito que está ótimo. Tenho ido à missa uma vez ao mês, tenho me confessado a cada 8 meses ou a 2 anos. Não podemos, gente, não podemos. Devemos dar passos mais firmes para solidificar a nossa fé. Há uns dias atrás atendi uma confissão de uma senhora que fazia 50 anos que não se confessava. 50 anos, tanta coisa para contar, ela dizia, e eu falava: diga aquilo que o seu coração mais sente hoje incomodado. E ali ela disse, e eu disse: Deus não tem vergonha de você, Deus não tem vergonha de nós, nós temos
vergonha de Deus. Ele jamais. Então abrace essa possibilidade que Deus desejou para você antes que você desejasse para si mesmo. Lute pela sua fé. Foi uma confissão linda, houve choro e houve abraço, porque era importante, dentro da empatia, se reconciliar com aquele que estava velho e com a confissão se tornou novo. Que essas palavras nos ajudem, que essas palavras toquem o nosso coração e mais ainda, assim concluo, que nós tenhamos condições de transformar as nossas vidas, as nossas ações externas, com tudo aquilo que internamente, hoje, Jesus está depositando em seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus,